Fala, galerinha! Mais um dia aqui nessa missão nossa que está sendo muito produtiva. Queria agradecer a todos vocês aí que compartilharam e compraram essa ideia junto com a gente. A confiança de vocês está sendo fundamental para o segmento do nosso projeto. Não tivemos nenhuma reclamação, nenhuma objeção, nenhuma mesmo, até porque se tivesse eu ia acatar e ia divulgar, porque pode ser um problema de todo mundo, mas todos conseguiram assistir a aula muito bem, todos conseguiram fazer as atividades, o grupo está bombando de dúvidas e é tudo que a gente quer. Que a gente aproveite esse momento difícil e concentre exclusivamente nos estudos, que é o futuro de vocês. O vestibular não vai acabar, as vagas da faculdade vão continuar aí e a gente tem que continuar a nossa luta. Mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem que seguir com perseverança, com fé, fazendo o nosso melhor. E até os estudos para vocês, como já falei várias vezes, é uma válvula de escape para a gente abstrair um pouco dos problemas sociais que a gente está vivendo e ter mais força ainda e mais garra ainda para seguir os nossos estudos. Então vamos seguir com força, com fé, que no final disso tudo vai dar muito certo, beleza? A aula de hoje, galera, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, um assunto muito importante, contrário da aula passada, da parte de lançamento oblíquo, que não é uma matéria que é cobrado constantemente. A parte de movimento circular é muito cobrada e muitas vezes interdisciplinar com matemática. Vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar para vocês aqui, quando o Ronaldo estiver estudando a parte de trigonometria, de geometria plana, ele vai falar muito disso com vocês. Quando ele estudar exclusivamente circunferência, ele vai falar muito disso com vocês. Hoje eu vou restringir para estudar apenas o movimento circular uniforme. Mais lá na frente eu vou estudar com vocês o movimento circular variado, que é um movimento que já não cai tanto em vestibular. Geralmente aí quem vai precisar mais são nossos alunos que vão fazer provas discursivas de que vai envolver cinemática, que vão fazer alguns exames militares, precisam aprender isso. Agora, a galera que vai fazer Enem, que vai fazer alguns vestibulares assim, que não exija tanto do desenvolvimento matemático, dificilmente vai cair em movimento circular variado. Então nós vamos concentrar hoje só em movimento circular uniforme, só vamos falar de uma aceleração que é importante a gente destacar, mas aí eu vou marcar uma aula extra com vocês depois para falar de movimento circular variado. Então, galera, movimento circular uniforme. Então, o que eu já falei com vocês, é muito importante a gente parar com essa ideia de que física e matemática é decoreba e fazer exercício. Não é. Você tem que entender do assunto e o macete você vai aplicar quando você estiver dominando a matéria. Que aí você vai fazer uma questão que demoraria 4 minutos, você vai fazer ali 1,5, porque você sabe a matéria e sabe aplicar o macete. Então a gente tem que entender bem a base teórica para poder depois não ter problema com os exercícios. Vamos na origem da palavra. Movimento tem que ter velocidade, tem que mudar de posição em relação ao referencial. Circular, diferente do movimento retilíneo uniforme, movimento circular, a trajetória vai ser sempre uma circunferência ou um pedaço de circunferência, um arco de circunferência, ou seja, o corpo vai estar sempre fazendo uma curva. E o uniforme é que a velocidade tem módulo constante. Eu vou destacar muito isso para vocês na aula de hoje. Então, galera, começando aqui no quadro, movimento circular uniforme, eu tenho uma partícula que está executando um MCU, vocês vão ouvir muito essa sigla, então quando falar MCU é movimento circular uniforme. Você vai ter que essa partícula saindo da posição A, à medida que o tempo passa, ela vai para a posição B, C, D e E. Então ela está executando esse movimento aqui ao longo do tempo, tudo bem? Então, galera, olha só, a partícula, se ela está em movimento, ela tem velocidade. A palavra uniforme significa que a velocidade é uniforme. Então é muito importante essa linguagem aqui para a gente destacar. O módulo da velocidade em qualquer ponto do MCU vai ser sempre constante. Então, ó, se ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo no ponto A, você obrigatoriamente tem que ter certeza que é 10 metros por segundo no ponto B, 10 metros por segundo no ponto C e assim por diante, beleza? Entretanto, velocidade é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido, ou seja, aquela setinha que aponta para algum lugar. Eu estou vendo aqui, ó, que a velocidade no ponto A, o vetor velocidade, importante falar isso, não posso esquecer. Como já expliquei para vocês, resolvendo aquela questãozinha daquele gráfico que a reta intercepta a parábola em um único ponto, tangencia. O vetor velocidade, característica dele, ele é tangente à trajetória, então você tem aqui a circunferência, é como se ele fosse uma reta que tocasse a circunferência em um único ponto. Então a gente diz que a velocidade, ela tangencia a trajetória circular, beleza? Então o vetor velocidade ele é tangente à trajetória circular naquele ponto ali que você quer determinar a velocidade. Então todos os vetores de velocidade estão tangenciando a circunferência no único ponto. Então à medida que vai passando o tempo,
você percebe que o vetor velocidade ele vai mudando sua direção e sentido. Se você pegar aqui do vetor no ponto A para o vetor aqui no ponto B, você vai perceber que eles são perpendiculares um com o outro. O vetor velocidade no ponto A está vertical para cima, se eu considerar esse referencial, já o vetor no ponto D está horizontal para a direita, eles são perpendiculares entre si. Beleza? Então tem uma variação do vetor velocidade que a gente vai estudar em uma outra oportunidade, mas o módulo da velocidade é constante. Então você tem módulo da velocidade em todos os pontos é o mesmo, então eu coloco entre barrinhas para dizer que eu estou falando só do valor da velocidade, mas ele muda direção e sentido. Por exemplo, velocidade no ponto A, velocidade no ponto E. Eles têm mesma direção e sentidos opostos, estão separados em 180 graus, beleza? Então mais para frente, quando eu for falar de aceleração angular, a gente vai falar disso daí. Mas vamos concentrar no seguinte, essas duas informações são muito importantes. Se tem alguma mudança na velocidade, ele vai ter uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? A aceleração, o próprio nome está dizendo, centrípeta está relacionado com uma aceleração apontando para o centro. Vocês podem encontrar algumas questões em alguns livros difíceis falar aceleração radial, que aponta na direção do raio dessa circunferência. Então essa circunferência ela tem um determinado raio R, que é a distância do centro até a borda, beleza? A aceleração centrípeta ela é responsável pela mudança da direção e sentido do vetor velocidade. Quando a gente estudou MRUV, a gente viu que a aceleração varia o módulo da velocidade. Aqui a aceleração ela muda direção e sentido da velocidade, porque a velocidade tem módulo constante. Esses detalhes são muito cobrados em vestibular. Saber essa linguagem. O que a aceleração centrípeta provoca no corpo? Mudança na direção e sentido da trajetória. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? Primeiro eu vou colocar a primeira relação. ACP, aceleração centrípeta, é igual módulo da velocidade ao quadrado, lembrando que o corpo vai ter uma velocidade só, quando eu falo em módulo, porque é constante, dividido pelo raio da trajetória. Ela também, se você colocar a velocidade em metros por segundo e o raio em metro, ela vai sair em unidade do SI, metro por segundo ao quadrado, que é a mesma unidade da aceleração que a gente viu. Beleza? Então, assim que eu calculo a aceleração centrípeta. Módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. Então, primeira coisa importante, o módulo da velocidade é constante, o vetor velocidade varia porque muda de direção e sentido. Se alguma característica da velocidade está mudando, é porque tem uma aceleração. Nome dessa aceleração, a aceleração centrípeta, que a gente chama ela de ACP. Faltou um pezinho aqui, galera, ó. ACP está apontando para onde? Para o centro da trajetória. Alguns livros chamam ela de aceleração radial. O que ela provoca? Mudança na direção e sentido da velocidade. Como que eu calculo ela? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui cai muito em vestibular, tá, galera? Essa primeira parte da aula é o que é mais cobrado em movimento circular. Essa característica do movimento. Módulo da velocidade constante. Vetor velocidade varia com o tempo. Se a vetor velocidade está variando, tem uma aceleração, nome dela, aceleração centrípeta. Esse nome é centrípeta porque aponta para o centro da trajetória. Como que eu calculo o módulo dela? Módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se eu usar em SI, metro por segundo ao quadrado. Então, essa primeira revisãozinha é muito importante. Agora vamos entrar nas equações angulares. À medida que o corpo se desloca, esse ângulo interno aqui vai variando. Ramon, como assim ângulo variando? Vou explicar de forma bem simples. Se você sai da posição A para a posição B, ele além de estar percorrendo esse comprimento aqui, esse ângulo interno da circunferência, imagina que tem uma corda segurando ele aqui, você vai ver que essa corda ela vai varrendo um determinado ângulo, tá certo? E essa variação de ângulo produz uma velocidade, que nós chamamos de velocidade angular. Se você pensar na Terra, por exemplo, vocês estudam isso em geografia e em matemática. Qual a velocidade angular da Terra? A Terra ela dá um giro completo de 360 graus em 24 horas. Então, se você dividir 360 graus por 24 horas, você vai encontrar um valor de 15 graus por hora. O que é isso aqui, 15 graus por hora? É uma velocidade, é algo que está variando no tempo. Nada mais é do que a velocidade angular da Terra, que tem esse símbolo aí, que na verdade é a letra ômega, mas todos os alunos chamam de W, então eu já praticamente não falo mais ômega, já falo W direto.
Então a velocidade angular, ela nada mais é do que a variação do ângulo θ, que é esse ângulo interno aqui da circunferência, dividido pela variação do tempo. Δθ sobre ΔT. Só que tem uma coisa que é muito importante aqui. Existem duas unidades de medidas de ângulo que são trabalhadas no vestibular. Graus, que é muito usada na matemática. Em física, a unidade do SI, do Sistema Internacional, disso daqui vai ser radiandos por segundo. Mas eu acabei de calcular a velocidade da Terra aqui em graus por hora, que é como a gente vê lá em geografia, que vocês vão chamar de fuso horário. A cada hora a Terra se desloca 15 graus. Mas a unidade mais importante para a física é do SI, radianos por segundo. Mas nada impede, graus por hora também é unidade, radiando por minuto, radianos por hora, graus por segundo, enfim. Tudo isso, qualquer unidade de ângulo pela unidade de tempo, é o que nós chamamos de velocidade angular. O símbolo dela é essa letra aí, W, que na verdade é a letra ômega, que tem tipo um Vzinho aqui, mas todos os alunos falam W, já deixo assim mesmo. Variação do ângulo θ pela variação do tempo. Então, olha só, se eu pegar esse Δθ, ó, θ final menos θ inicial, e dividir pelo tempo, eu calculo a velocidade angular. Isso aqui, galera, se você parar para analisar, parece muito com essa formulazinha aqui, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, que é a fórmula de velocidade instantânea ou velocidade média, para velocidade constante, não é isso? Que eu posso colocar aqui sorvete, S igual a S0 mais VT. A gente viu que essas fórmulas aqui são basicamente a mesma coisa, só que isso aqui está na forma de função. Eu também tenho uma equação horária para o ângulo, que parece muito com sorvete. Θ, que seria o ângulo final, é igual, vou botar aqui θ em função do tempo, é igual a θ0 mais a velocidade, ao invés de ser V, a velocidade escalar, vai ser a velocidade angular, ômega t. Então isso aqui é uma equação que você pode escrever essa formulazinha aqui nessa equação horária, que te permite calcular qual o ângulo que a partícula está. Se você tiver o ângulo inicial que ela começou, é chamado de fase inicial. E se você tiver a frequência angular, que é a velocidade angular da partícula. Tá certo? Ramon, essa equaçãozinha que eu fiquei um pouco em dúvida, ela cai muito em vestibular? Não cai muito, mas não é tão difícil de entender quando você compara com sorvete. Posição final, posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Ângulo final é ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo. Então não tem muito segredo. Não precisa achar, mas isso é muito difícil. Não é. Acho que dá para aprender, é difícil cair em vestibular? É, mas não custa nada a gente falar, porque pode cair pra gente. Beleza? Vamos seguir para cá agora, galera. Outras duas características do movimento circular que são extremamente importantes. Período do movimento e a frequência. São duas propriedades que vão aparecer aqui e vão aparecer muito em outra matéria que a gente vai ver lá na frente, chamada de MHS. O que significa a sigla MHS? Movimento harmônico simples. O MHS são movimentos repetitivos, a gente chama na física de movimentos periódicos. O que são movimentos periódicos? São movimentos que ocorrem sempre no mesmo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo a gente chama de período. Por exemplo, qual o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa? 24 horas. A gente chama isso de período de rotação da Terra. A cada 24 horas aproximadamente a Terra dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, o movimento circular ele é um MHS. Ele é um movimento repetitivo, um movimento periódico. Então vamos lá. O que seria o período? O tempo de uma volta completa. Então, o período de rotação de uma roda gigante. Eu percebo que a cada 1 minuto a roda gigante dá uma volta completa. Então, isso é o tempo de rotação. Posso calcular em segundo. Se eu falo que o período de rotação da roda gigante é 1 minuto, ele vale 60 segundos. Ou seja, é tempo. Na verdade, período nada mais é do que tempo. A gente só representa pela letra T maiúsculo, tá certo? Então, o período, o símbolo é Tzão. Unidades de medida, minuto, segundo, dia, mês. As mais importantes, minuto e segundo, que são mais cobrados em vestibular. Mas acabamos de usar a hora aqui, ó, tá vendo? Então, hora também é uma unidade de período, que eu não coloquei aqui, enfim. Até colocar aqui para vocês não esquecerem, que hora também é uma unidade de período. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se perguntar para vocês, o que é o período? Tempo de uma volta completa. No MCU, nada mais do que isso. A frequência está relacionada com o número de rotações, tá certo? Ou seja, o número de voltas que ele executa por unidade de tempo. Então, a frequência, número de voltas dividido pelo tempo, que eu posso ter duas unidades medidas. O Hertz,
que é o número de voltas por segundo, e o RPM, que é o número de voltas por minuto. RPM, rotações por minuto. Beleza? Então a frequência ela pode ser calculada nessas duas unidades de medida. Unidade de medida Hertz é o inverso do segundo, ou seja, número de voltas dividido pelo tempo em segundo. E o que é o RPM? Número de voltas dividido pelo tempo em minutos. O que é muito importante, galera? Um RPM significa o quê? Uma volta a cada 60 minutos. Uma volta a cada 60 segundos, o RPM. Então, na verdade, o que é importante a gente saber aqui? Se eu tenho aqui uma frequência de 60 Hz, significa o quê? Significa que eu estou dando 60 voltas, só um exemplozinho para vocês entenderem isso aqui, 60 voltas em 1 segundo, beleza? 60 Hz, 60 voltas em 1 segundo. Se eu tiver uma frequência de 60 RPM, eu estou dando 60 voltas em 1 minuto. Só que 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, 60 RPM são 60 voltas em 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, voltando, 60 Hz, 60 voltas por segundo. 60 RPM, 60 voltas por minuto. Só que 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 60 dividido por 60 vai dar o quê? 1 Hz. Então, galera, a gente chega numa relação importante aqui, ó. Olha só, 60 RPM equivale a 1 Hz. Tudo bem? 60 RPM equivale a 1 Hz. O que é 60 RPM? Eu estou repetitivo nisso daqui porque isso aqui é muito importante você entender. Porque a maioria das questões dão a frequência em RPM, pede em Hz e você vai ter que aprender a converter isso. 60 RPM, 60 voltas por minuto. Só que 1 minuto tem 60 segundos. 60 voltas dividido por 60 segundos, 1 volta por segundo, ou seja, 1 Hz. Então, para passar de Hz para RPM, você vai multiplicar por 60, porque 1 Hz é igual a 60 RPM. Então, 1 Hz é igual a 60 RPM. Então, repetindo, ó, 60 RPM, substituímos aqui, é igual a 1 Hz. Beleza? Logo, 1 Hz igual a 60 RPM, ou seja, o fator de conversão de RPM para Hz é um fator multiplicativo de 60. Mas se você fizer esse pensamento que eu tive aqui, você nunca vai se confundir nisso. É o que eu falo, o problema de você querer decorar, às vezes, barra nisso daqui, ó. 60 RPM, vamos pensar, 60 RPM, 60 rotações, 60 voltas por minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, são 60 voltas em 60 segundos, 1 Hz. Então, dá para fazer por regra de 3, você consegue converter de RPM para Hz, que são as unidades mais usadas em movimento circular. Então, sabendo o que é período, tempo de uma volta, sabendo o que é frequência, número de voltas, sabendo o que é Hertz, que é RPM, vamos montar as equações do movimento agora. Equações angulares são as equações que envolvem a relação de ângulo. Então vamos lá. Acabamos de falar ali que velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo, beleza? Se eu considerar uma volta completa, a variação de ângulo vai ser de 360 graus. E o tempo de uma volta completa nós chamamos de período, que é dado pela letra T maiúsculo. Então você tem 360 graus sobre o período. Mas grau não é uma unidade muito utilizada em física. Então você precisa saber o seguinte, que a unidade mais importante para a física é o radiando. E o que você precisa saber sobre o radiando? Vou colocar aqui, ó, uma coisa que todo mundo já estudou. Π radiandos é igual a 180 graus. Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Π radiandos, botar o rádio aqui, é igual a 180 graus. Então, galera, vamos pensar aqui. Se π é 180, 2π vai ser o quê? 2π, multipliquei aqui por 2, vou multiplicar aqui por 2, 360 graus. Então, você pode escrever essa equaçãozinha aqui por 2π sobre período. A gente chega nessa primeira equação angular aqui, ó,
que na verdade é uma volta completa tem quantos graus? 360 graus. Quantos radianos? 2π radianos dividido pelo período, que é o tempo de uma volta completa. Então essa equação eu estou montando considerando uma volta completa do movimento, tá? Tudo bem? Eu vou perguntando igual um idiota, parece que tem gente me respondendo, mas enfim, vocês estão respondendo em casa que eu sei. É bom que você pode assistir aula de cueca, né? Assistir aula até pelado, não tem ninguém olhando você, né? Então, muita gente vai estar rindo e falando que eu sou muito idiota agora, não tem problema não. Aí, galera, olha só, rapidinho. Período e frequência. Tem uma relação que existe muito importante entre período e frequência que a gente não pode sair daqui sem saber. À medida que você aumenta a frequência de um MCU, automaticamente o período diminui. Eu vou pegar uma parada aqui que eu sempre dou esse exemplo, que todo mundo que já assistiu a aula está cansado de saber, mas é o seguinte, ó, eu vou fazer um movimento periódico que é bater no quadro, estou batendo no quadro com uma certa frequência de batimento. Então vamos considerar aqui que eu estou batendo uma vez a cada 2 segundos. Essa é a frequência de batimento. Se eu aumentar a frequência, ou seja, bater mais vezes, o tempo entre as batidas ele vai fazendo o quê? Diminuindo. Então a gente diz que período e frequência são inversos. À medida que você aumenta a frequência, o período ele vai variar com o inverso da frequência. Por exemplo, uma roda gigante ela está dando uma volta a cada 60 segundos. Se ela dobrar a frequência, o que ela vai fazer? Vai dar 2 voltas a cada 60 segundos. Então o período que era de uma volta por 60 segundos, agora vai ser uma volta por 30 segundos. Você dobrou a frequência e o período caiu de 60 para 30, porque agora ele vai dar 2 voltas a cada 60 segundos. Então quando a frequência dobra, o período cai à metade. Quando a frequência triplica, o período vai cair 1/3. Então a gente diz que a frequência, muito importante isso aqui, a frequência é o inverso do período. Tanto que você pode até olhar para a unidade que eu coloquei aqui, ó, para quem aprendeu, o que eu destaquei muito nas aulas, galera, olha para as unidades revelam muita coisa para a gente. Olha a unidade Hertz aqui, ó, é o inverso do período em segundo. Olha a unidade RPM, o inverso do período em minuto. Então a frequência é o inverso do período. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então você também pode calcular a velocidade angular em função da frequência. Como você vai fazer isso? 2π vezes frequência. Ramon, por que vezes? Porque se o período a gente acabou de determinar que está dividindo, a frequência está multiplicando. Importante, se eu trabalhar com período em segundo, isso aqui já está em radiano. Radianos por segundo. Se eu trabalhar com a frequência em hertz, remete ao período em segundo. Então vou encontrar isso aqui em radiano por segundo. Porque o 2π, você já está dizendo que você não está trabalhando com grau. Se você quisesse trabalhar com grau, você colocaria 360. Se você colocou 2π, você está colocando o valor do ângulo em radiano. Porque π radiano é igual a 180 graus. Beleza? O Ronaldo vai falar muito disso com vocês. O Ronaldo vai dar uma aula muito parecida com a minha mais para frente, quando ele estiver falando de circunferência. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum, só que a física ela tem uma linguagem um pouco mais chata que a matemática. Equações lineares. Aqui eu falei das equações angulares, agora vamos falar das equações lineares. Ou seja, o movimento circular ele tem 2 velocidades. Uma velocidade é a angular, que está relacionada com a variação do ângulo. Só que quando um cara dá uma volta numa circunferência, ele percorre um ΔS. Esse ΔS é o comprimento da circunferência. Então esse cara aqui, ó, saiu do ponto A, deu uma volta nessa circunferência, retornou ao ponto A, qual a distância que ele percorreu? O comprimento dessa circunferência de raio R, que todo mundo já estudou, vai só relembrar, que é calculado por 2π vezes R. Beleza? Então o ΔS de um MCU completo é 2π vezes o raio da circunferência. Como velocidade é ΔS sobre ΔT, eu posso colocar aqui 2πr, que seria o ΔS, e o tempo de uma volta completa a gente não chama de ΔT, a gente chama de tesão, que é o período. Então 2πr por tesão, 2π raio por tesão. Beleza? Ficou até estranho isso, 2π raio por tesão, para 2 crianças se masturbando. Mas enfim. Vamos lá. Falando merda, daqui a pouco só vai abrir isso pro público na Zanova. Todo mundo fica ouvindo esse monte de merda aí. Então vamos lá, galera. Velocidade é igual a 2πr
2π vezes raio, 2π raio, por tesão, que é o período. É uma equação. Ramon, você acabou de colocar essa equação no quadro. Coloquei não. Colocou sim aqui, ó. Qual é a única diferença? Olha só como é que as coisas vão ficando mais fáceis. Essa matéria que geralmente os alunos odeiam em física, mas não é tão complicada. Qual a diferença da velocidade angular para a velocidade escalar? Um R, o raio. Para você pegar uma velocidade angular e transformar ela em velocidade escalar, basta você multiplicar pelo raio. Uma coisa muito importante, vê que eu coloquei 3 nomes aqui, ó. Pode encontrar os 3 em livros. Velocidade escalar, velocidade linear e velocidade tangencial. Beleza? Como que eu calculo ela? 2πr dividido por tesão. Em função da frequência, mesma coisa. Agora a gente viu que para transformar a velocidade escalar, velocidade angular em escalar, é só multiplicar pelo raio. Então você vai pegar isso aqui e vai colocar aqui, ó. Velocidade escalar é 2πr vezes frequência. Tá certo? 2πr dividido pelo período, operação inversa da divisão, multiplicação, como a frequência é o inverso do período, ela entra multiplicando. Então, 2πr por tesão, 2πrf. E por último, acabei de falar para vocês, a velocidade escalar é o produto da velocidade angular vezes o raio. Então, Ramon, é muita fórmula para decorar, eu odeio ouvir isso. Não é fórmula, gente, é entendimento. Se você parar para analisar, velocidade, ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS de uma volta completa? O comprimento do círculo. Todo mundo sabe isso. 2πr. O tempo de uma volta completa, tesão, período. Se eu quiser calcular em função da frequência, tiro o período e bota a frequência multiplicando. Frequência é o inverso do período, o inverso da divisão é multiplicação. Se eu quiser calcular a velocidade angular, é só tirar o raio. Acabou. Você tem todas as equações a partir de ΔS sobre ΔT. É só você ter calma e tentar entender. Comprimento da circunferência é o ΔS, tempo de uma volta completa, tesão. Você sabendo isso aqui, você sabe todas as outras equações. A diferença da velocidade angular para a velocidade escalar, as fórmulas são iguais, a diferença é que aqui não tem raio e aqui tem raio. Então tá aqui, ó. A velocidade escalar é a velocidade angular multiplicada por quem? Pelo raio. Você transforma um movimento angular em um movimento linear. Tudo bem, galera? Acabei de explicar para vocês as fórmulas que vocês vão encontrar nos exercícios. Agora eu vou aplicar essa situação, que é onde é mais cobrado em física, nas transmissões do movimento circular. Chega para cá. Finalizando a aula agora, galera, concentra muito em aprender como que são as equações angulares e as escalares. Só isso, tá? Porque isso, você sabendo isso daqui, você não tendo que decorar isso aqui, você vai resolver a maior parte dos seus problemas de movimento circular. Se você quiser decorar essas 5 equações, mais a relação de frequência, mais a aceleração centrípeta, se você quiser decorar isso, você vai apanhar. Então você tem que saber a aceleração centrípeta. Ah, Zanon, chega aqui rapidinho. Só para a gente finalizar uma parada aqui. A velocidade escalar é a angular vezes o raio. Então eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, vocês fazem isso no caderno de vocês, ó. Pega essa equaçãozinha aqui e substitui aqui, ó. Tá me pegando aí, Zanon? Beleza. Então, vou substituir ela aqui, galera. Só que a velocidade escalar, ela está ao quadrado. Então, aquilo dali vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado, velocidade linear, velocidade angular vezes o raio. Os dois vão ser elevados ao quadrado, dividido pelo raio. Corta um raio de cima com um raio de baixo. Eu vou chegar numa outra forma de calcular a aceleração centrípeta. Velocidade angular ao quadrado vezes raio. Então, Ramon, quais são as duas fórmulas para calcular a aceleração centrípeta? Velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio ou aceleração centrípeta, velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Beleza? Então, eu sei calcular a aceleração centrípeta por essa fórmula. E sei que V igual a ΔS sobre ΔT, ΔS é 2πr e T é o período, eu sei que a frequência é o inverso do período,
Eu sei que a diferença da velocidade angular para escalar é só uma merda do raio que vai entrar aqui. Acabou. Eu estou repetindo isso várias vezes para vocês não tentarem decorar e sim tentarem entender. Fechando a aula agora, galera. Pega, foi o que vocês falaram. Ramon, gostei muito das aulas que dá para eu voltar onde eu não entendi. Faz o caderno bonitinho, os desenhos, as equações, com várias cores. Isso é muito importante. O Ronaldo destaca muito isso daqui. Um caderno organizado significa uma cabeça organizada. Então, igualzinho vocês fazem na aula. Tá com tempo? Volta, anota as equações, destaca, anota essas informações que a gente passa, porque tudo que você copia você acaba lendo 3 vezes. Entendeu? Então, Ramon falou que a velocidade escalar é só pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio. Anota isso no seu resumo teórico. Quando estiver lá na frente, perto do Enem, você vai pegar o seu caderno para resumir essas matérias, vai estar passando exercícios para relembrar essas matérias. Quando você pegar seu caderno, você vai ver que está tudo anotadinho lá, você vai aprendendo com mais facilidade. Finalizando aqui agora, galera. Agora nós vamos aplicar aquela situação ali na transmissão de MCU. Igual na bicicleta. Você pedala no disco dianteiro, o movimento é transmitido para o disco traseiro, que depois é transmitido para a roda. Como que acontece essa passagem do MCU? Galera, eixo comum. O que significa isso? Se você girar esse disco aqui que está preso para o mesmo eixo aqui, ó, só prolongar esse eixo aqui, eles dois vão girar juntos no mesmo sentido, tá certo? Vamos lá. Se esse aqui der uma volta, o outro que está preso ao mesmo eixo que ele vai dar uma volta. Se esse aqui der 10 voltas por segundo, o outro que está preso ao mesmo eixo que ele vai dar 10 voltas por segundo. Eles estão acoplados um ao outro. Voltas por segundo é frequência. Então, ó, eles vão gastar o mesmo tempo para dar uma volta. O disco A tem um período, o disco B vai ter o mesmo período, porque o giro do eixo é igual. Eles vão ter a mesma frequência de rotação. Se o disco A dá 10 voltas por segundo, o B dá 10 voltas por segundo. Se eles têm mesma frequência e mesmo período, vão ter a mesma velocidade angular. A única coisa que eles vão ter diferente, o que depende do raio. O disco que tiver maior raio, ele vai ter uma velocidade escalar maior, porque a velocidade escalar é a angular, que é igual multiplicada pelo raio. Então, aqui no caso, quem tem maior raio é o disco A, velocidade escalar do disco A é maior que a velocidade escalar do disco B. Por quê? Porque quem tem maior raio vai ter maior velocidade escalar nessa transmissão aqui. Uma aplicação muito importante disso. Todos os pontos da Terra vão ter o mesmo período de rotação, 24 horas, tá certo? Então, se você estiver no Equador, se você estiver aqui no Rio de Janeiro, o tempo de que a Terra demora para dar uma volta completa é o mesmo, 24 horas. Entretanto, quem está no Equador está girando nessa circunferência aqui, ó. A gente sabe que a Terra tem um raio maior quanto mais perto do Equador, beleza? Então, quem está no Equador está girando nesse plano de circunferência aqui, ó, com raio Rzão. Quem está no Rio de Janeiro está girando nesse plano de circunferência aqui, ó. A circunferência de quem está no Rio de Janeiro, ela acaba sendo menor porque o raio em relação ao eixo de rotação é menor. Então, qual a conclusão que a gente chega, galera? Os pontos periféricos da Terra não possuem mesma velocidade. Onde que a velocidade é maior? Onde o raio é maior. A gente já viu aqui que como o período é o mesmo, o que vai interferir na velocidade, o período é o mesmo, 2π é constante. O que vai interferir na velocidade é o raio. Então a velocidade no ponto B, que é mais perto do Equador, é maior em módulo que a velocidade no ponto A, por causa da questão do raio. Por exemplo, onde isso implica? Lançamento de foguete. Geralmente as bases de lançamento de foguete, elas tendem a ser o mais perto do Equador possível. Estados Unidos, a principal base de lançamento de foguete dos Estados Unidos está na Flórida, porque é o estado mais ao sul dos Estados Unidos, mais perto do Equador. Por quê? Porque a velocidade da Terra nesse ponto é maior. Ramon, mas a velocidade da Terra interfere na nossa vida? Não, mas se você vai sair do planeta, interfere. Porque se você sai da Terra com a velocidade da Terra sendo maior, você gasta menos combustível para ser colocado em órbita. Então, geralmente, os melhores lugares para a base de lançamento de foguetes são os mais próximos do Equador possível, porque aproveita a maior velocidade tangencial da Terra. Isso é uma dica importante. Transmissão de movimento entre correios polícia. Isso daqui o Ronaldo vai falar muito para vocês quando ele trabalhar a circunferência. Galera, o que eles têm em comum? Aqui já é totalmente diferente daqui. O que eles vão ter em comum aqui, ó,
é a velocidade que eles estão tangenciando aqui, ó. Então, a velocidade tangencial de A é igual à velocidade tangencial de B. Então, eles vão ter mesma velocidade tangencial, mesma velocidade escalar. Consequentemente, vão ter períodos diferentes, ou seja, esse aqui vai dar uma volta muito mais rápido do que o outro, tá certo? Enquanto esse aqui completar uma volta, o outro não vai ter completado uma volta, tá certo? E como que a gente relaciona isso? Como que eu calculo velocidade tangencial? 2π RA vezes FA, essa equaçãozinha aqui, ó, é igual a 2π RB vezes FB. Aí, galera, o 2π é constante, eu corto. Eu vou chegar numa relação que RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Qual a consequência disso, galera? Isso aqui, ó, quando o produto de duas grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso? O disco de maior raio, que é o disco A, ele, para compensar, ele vai ter que ter uma menor frequência. Tá certo? Então, quanto maior o raio, menor a frequência. O que significa isso? Esse disco aqui, A, ele tem uma frequência menor que o disco B. Ou seja, o disco B ele vai dar mais voltas, tá certo? Enquanto esse aqui estiver dando uma volta, o disco B ele está dando mais voltas, porque o contato entre eles vai provocar isso, tá certo? Para ele acompanhar, ele tem que girar mais vezes. Então, o disco B tem maior frequência. Menor raio, maior frequência, inversamente proporcional. Se eu tenho 1/3 do raio, eu tenho o triplo da frequência. Se eu tenho metade do raio, eu tenho o dobro da frequência. A gente vai trabalhar muito isso nos exercícios. Aí, galera, outra coisa importante. Se ele tem uma frequência maior, frequência é o inverso do período, ele vai ter um período menor. Então, TA é maior que TB. Se eu demoro mais para dar uma volta, eu tenho uma frequência menor. Beleza? Como velocidade angular depende diretamente da frequência, velocidade angular de A vai ser menor do que a velocidade angular de B. Esse negocinho que eu estou colocando para vocês aqui, tanto para um quanto para o outro, é muito importante. Aqui esses três caras são iguais. Aqui esses três caras são diferentes. Aqui a velocidade linear é diferente. Aqui ela é igual. VA igual a VB. Isso vai valer também, mesma coisa, não vou explicar de novo, até para a gente acabar a aula, mas é a mesma coisa para a transmissão de movimento em correia. A única diferença, aqui, galera, os discos vão girar em sentidos opostos. Aqui, a correia transmite o movimento da catraca dianteira da bicicleta para a catraca traseira. Eles vão girar no mesmo sentido. Se você pedalar aqui no sentido horário, mesma coisa vale aqui, ó, RA vezes FA é igual a RB vezes FB. A única coisa importante, se cair uma questão de bicicleta, o que vai determinar a velocidade da bicicleta é a roda, que é ela que está em contato com o chão. Só que a frequência da roda é igual à frequência do disco da catraca traseira. Então, se esse cara aqui der 10 voltas por segundo, a roda vai dar 10 voltas por segundo. Beleza? Qual a consequência disso? Quanto maior o disco dianteiro e menor o disco traseiro, para cada volta do disco da frente, o de trás para acompanhar, quem tem um raio menor, tem uma frequência maior. Então esse cara para acompanhar, ele vai ter que girar muito mais vezes. E é aí que você consegue mudar as marchas da bicicleta. O que é a marcha pesada da bicicleta? Eu coloco a maior opção do disco dianteiro e a menor opção do disco traseiro. Cada pedalada que eu dou, eu obrigo o disco traseiro para acompanhar, como ele está com raio menor, a girar muito mais. Consequentemente, a roda vai girar muito mais e a bicicleta vai andar muito mais. Mas eu tenho que fazer um torque maior na minha perna. Então eu acabo me cansando mais, tendo que fazer um esforço maior. Em compensação, eu consigo adquirir uma velocidade muito maior na bicicleta. Se eu quiser inverter isso, eu diminuo o disco dianteiro e aumento o traseiro. Se eu deixar eles quase do mesmo tamanho, para cada volta que eu dou no da frente, o de trás também vai dar a mesma volta. Então a gente chama isso de marcha leve. Eu tenho menos esforço, em compensação, eu não consigo adquirir uma velocidade tão grande. Então as marchas da bicicleta estão diretamente ligadas aos raios que eu coloco na catraca dianteira e na catraca traseira. Ok, galera? Então,
fechamos aqui. Vocês vão ver que muitos exercícios, vão ter muita coisa dos exercícios da apostila que eu falei aqui para vocês e a gente vai tirando as dúvidas como a gente está seguindo pelo WhatsApp, pelos nossos canais de comunicação, tá ok? Qualquer dúvida, só me mandar, a gente está disponível. Um grande abraço para vocês, mais uma semana de luta aí, tá show?